Tudo bem, pessoal? Vamos a mais uma aulinha de matemática. Hoje nós vamos estudar polinômios, definição, operações e identidade. Começamos então vendo polinômios. Em geral, nós representamos um polinômio por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Por exemplo, P de x igual a nx na n mais a n menos 1 x na n menos 1 mais pontinhos mais a2 x ao quadrado mais a1x mais a0, onde esses pontinhos representam as potências decrescentes de x, de n menos 1 até o 2. E as variáveis a0, a1, a2 até o an, onde os números a0, a1, a2 e a n pertencem aos reais e são chamados de coeficientes do polinômio. E n pertence aos naturais, lembrando que n é esse expoente do x aqui. Vamos ver agora alguns exemplos de polinômios. Nós temos aqui P de x igual a 3x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 2x mais 5. Q de x, 7x na quinta mais 8x ao cubo mais 3x ao quadrado mais x mais 1. Um outro exemplo, H de x igual a x na quarta mais x ao quadrado mais 1. Então esses são três exemplos de polinômios. Vamos ver agora o grau de um polinômio. Vejamos aqui dois polinômios. O A de x, que é x na 7 mais 6x na quinta mais x na 4 mais 2. E o B de x, que é x na quinta mais 4x na quarta mais 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais x na sexta mais 1. O que é o grau de um polinômio? Nós definimos o grau de um polinômio como sendo o maior expoente da variável x. O maior expoente do x vai ser o grau do meu polinômio. Então, no primeiro polinômio, A de x, que é x na 7 mais 6x na quinta mais x na quarta mais 2. Qual é o maior expoente do x aqui? O maior expoente é 7. Então, o grau de A, que nós denotamos por GR de A, é 7. O grau do polinômio é 7. No outro exemplo, no B de x. B de x é x na quinta mais 4x na quarta mais 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais x na sexta mais 1. Qual é o grau de B? É o maior expoente da variável x. E qual é o maior expoente da variável x nesse caso? É o 6. Não é o cara que aparece primeiro aqui. Aqui eu tenho um x na sexta, então é o maior expoente da variável x. Ele está aqui, ele é um dos últimos elementos. Mas é sempre o maior expoente da variável x, independente se ele aparece primeiro ou não. Vejamos mais alguns exemplos. Que P de x igual a 1 sobre x mais 2x ao quadrado mais 1. Pergunta, qual é o grau desse polinômio? Vocês poderiam me dizer que o grau é 2. Está aqui, é o maior expoente da variável x, certo? Mas aqui tem um detalhe. Aqui eu tenho a expressão 1 sobre x. 1 sobre x é o mesmo que x elevado a menos 1. E por definição de polinômio, a gente falou que os expoentes do x são sempre números naturais. Os expoentes são sempre números naturais, que são 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Aqui nós temos que o expoente de 1 sobre x é menos 1, porque ele é x na menos 1. Então, aquela expressão não é um polinômio. Um polinômio tem que ter expoentes naturais. Aqui, essa expressão não tem apenas expoentes naturais. Então, P de x não é um polinômio. Um outro exemplo. Q de x é igual a 3x na quarta mais raiz de x mais 5. Essa expressão também não é um polinômio. Por quê? Porque eu tenho aqui raiz de x. Se nós passarmos isso para expoente fracionário, eu vou ter x elevado a 1 meio. E a gente vai ter um expoente fracionário. Um número fracionário não é um número natural.
Então essa expressão também não representa um polinômio. Outro exemplo, 2x na 2/3 menos 3x na 1/3 mais 4. Novamente, expoentes fracionários, então, aquela expressão não representa um polinômio. Para que uma expressão represente um polinômio, é preciso sempre que os expoentes de x sejam números naturais. Ok? Vamos ver agora o valor numérico de um polinômio. O valor numérico de um polinômio para um número real qualquer vai ser simplesmente trocar o x por esse número. Por exemplo, eu tenho um polinômio p de x aqui. P de x é igual a nx na n mais a n menos 1 x na n menos 1 mais pontinhos mais a 2x ao quadrado mais a 1x mais a 0. Eu quero agora calcular o valor numérico desse polinômio para um número real alfa qualquer. Eu quero então calcular p de alfa. É só trocar o x pelo número alfa. Então vai ficar a n alfa na n mais a n menos 1 alfa na n menos 1 mais pontinhos mais a 2 alfa ao quadrado mais a 1 alfa mais a 0. Então, para calcular o valor numérico de um polinômio para um número real alfa qualquer, basta trocar o x por esse número. Vamos ver agora alguns exemplos. Nós temos aqui o polinômio p de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Eu vou calcular o valor numérico desse polinômio para alguns valores. Por exemplo, p de 1, eu vou trocar o x por 1, então vai ficar 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 6. Essa continha aqui vai dar 2. Outro exemplo, p de 0, vou calcular o valor numérico do polinômio para x igual a 0. Isso vai ser 0 ao quadrado menos 5 vezes 0 mais 6. Aqui dá 0, sobra o 6. Mais um exemplo, p de 2 é igual a 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6. E isso deu igual a 0. Então, para calcular o valor numérico de um polinômio para um número real qualquer, basta trocar o x do polinômio por esse número real. Mas é só isso, professor? Ah, moleza! Vamos ver agora o que é a raiz de um polinômio. Um número alfa é dito raiz do polinômio quando o valor numérico do polinômio em alfa é igual a 0. Ou seja, quando o valor numérico do polinômio é 0 para algum número real, esse número real é dito raiz do polinômio. Vamos aos exemplos. P de 3 é igual a 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6. Bom, aqui eu vou ter 3 ao quadrado, 9, menos 15 dá menos 6, com mais 6, 0. Então, P de 3 é igual a 0. Logo, 3 é dito ser uma raiz desse polinômio. Mais um exemplo. Pega um polinômio f de x igual a 2x ao quadrado menos x menos 1. Vamos calcular f de 1. F de 1 é 2 vezes 1 ao quadrado menos 1 menos 1. Isso aqui vai dar 2 menos 1, 0. Portanto, 1 é a raiz daquele polinômio. Vamos ver agora o polinômio nulo. O que é um polinômio nulo? É aquele onde todos os seus coeficientes são iguais a 0. Vamos ver um exemplo. P de x igual a ax2 mais b menos 1x mais c mais 2. Bom, esse é um típico exercício que vai vir de polinômio nulo. Ele vai dar um polinômio qualquer, com algumas variáveis a, b e c, e vai pedir os valores de a, b e c para que o polinômio seja identicamente nulo. Nós representamos o polinômio identicamente nulo por p de x é identicamente nulo, é igual a 0. Então, é preciso que todos os seus coeficientes sejam iguais a 0. O coeficiente de x ao quadrado é a, então devemos ter a igual a 0. O coeficiente de x é b menos 1, então b menos 1 igual a 0, que vai me dar b igual a 1. E o termo independente aqui, o que é o c mais 2, ele deve ser nulo também.
Então, c mais 2 igual a 0, que vai me dar c igual a menos 2. Então, para a igual a 0, b igual a 1 e c igual a menos 2, nós temos que aquele polinômio p de x é um polinômio identicamente nulo. Vamos ver agora os polinômios idênticos. Bom, como já diz o nome, eles devem ser iguais. Vamos ver um exemplo então. Digamos que eu tenho aqui dois polinômios. O polinômio P1 de x, que é igual a n x na n mais a n menos 1 x na n menos 1 mais pontinhos, mais a2x ao quadrado mais a1x mais a 0. E o polinômio P2 de x, que é bn x na n mais bn menos 1 x na n menos 1 mais pontinhos, b2x ao quadrado mais b1x mais b0. Observem que esses dois polinômios têm o mesmo grau, n e n. Então, nós vamos dizer que P1 de x é idêntico ou igual a P2 de x quando o coeficiente de x na n do primeiro deve ser igual ao coeficiente de x na n do segundo. O coeficiente de x na n menos 1 do primeiro tem que ser igual ao coeficiente de x na n menos 1 do segundo. E assim por diante. Então, nós vamos dizer que o polinômio P1 de x é idêntico ou é igual ao polinômio P2 de x quando a n é igual a bn, a n menos 1 é igual a bn menos 1, até a 1 igual a b1 e a 0 igual a b0. Quando todos os coeficientes forem iguais, nós diremos que os polinômios são idênticos. Bom, a nossa pegadinha é o seguinte. Imagine que nós temos uma Vitória Régia lá num lago e que ela dobra de tamanho a cada dia. Nós sabemos que em 100 dias ela cobre todo o lago. A minha pergunta é, em quanto tempo ela vai cobrir a metade do lago? Então, pessoal, descobriram em quanto tempo ela vai cobrir a metade do lago? Bom, a ideia é bem simples. Se ela dobra de tamanho a cada dia, e em 100 dias ela cobre todo o lago, quer dizer que um dia antes dela cobrir todo o lago, ela estava cobrindo a metade do lago. Então quer dizer que ela cobre metade do lago em 99 dias. Ok? Entenderam? Vamos agora estudar operações de polinômios. Primeiro, nós vamos ver vários exemplos de operações. Aqui nós vamos trabalhar com soma, subtração e multiplicação de polinômios. Vamos ver em exemplos como fica. Eu tenho o polinômio x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 3x mais 1, somado com o polinômio x ao cubo menos x ao quadrado mais 7x mais 8. Como que a gente efetua a soma de dois polinômios? Nós vamos somar os coeficientes dos x que têm a mesma potência. Então, o x ao cubo soma com o x ao cubo. O x ao quadrado soma com o x ao quadrado. O x com x e o termo independente com o termo independente. Então, nós vamos ter x ao cubo mais x ao cubo, 2x ao cubo. 2x ao quadrado menos x ao quadrado dá mais x ao quadrado. Menos 3x mais 7x dá mais 4x. 1 mais 8 dá 9. Outro exemplo. Vamos somar o polinômio 2x na quarta mais 5x ao quadrado mais 7 com o polinômio 3x ao cubo menos 8x. Observem que o primeiro tem termo em x na quarta e o segundo não. Então vai ficar só 2x na quarta. Depois, o segundo tem termo em x ao cubo, o primeiro não. Então quer dizer que ele vale 0. Então vai ficar 3x ao cubo. Este aqui tem termo em x ao quadrado e o outro não. Então mantém o 5x ao quadrado. Depois este tem termo em x e o primeiro não. Então mantém o menos 8x. E o termo independente do primeiro é 7 e o do segundo não tem. Então mantém o 7. Então nós devemos somar os coeficientes que têm a mesma potência de x. Mais um exemplo.
x na quinta menos 4x na quarta mais 3x ao cubo mais 2x mais 1, somado com o polinômio x na quarta menos 8x ao cubo menos x na quinta. Teremos x na quinta menos x na quinta, cancela. Menos 4x na quarta mais x na quarta dá menos 3x na quarta. Mais 3x ao cubo menos 8x ao cubo dá menos 5x ao cubo. Mais 2x aqui, aqui não tem mais termo em x, então mantenho mais 2x. Termo independente aqui é 1, aqui não tem, então mantém o 1. Agora vamos ver a multiplicação de polinômios. Vamos multiplicar o polinômio x menos 1 pelo polinômio 3x mais 2. Como é feita a multiplicação? Cada termo do primeiro polinômio vai multiplicar todos os termos do segundo. Então, vou ter x vezes 3x, 3x ao quadrado. X vezes 2, 2x. Menos 1 vezes 3x, menos 3x. Menos 1 vezes 2, menos 2. Agora aqui nós podemos somar esses dois aqui e ficar com 3x ao quadrado, mais 2x menos 3x é menos x e menos 2. Outro exemplo de multiplicação de polinômios, x ao quadrado mais 3x vezes x na quinta mais 2. De novo, cada termo do primeiro multiplica todos os termos do segundo. X ao quadrado vezes x na quinta, x na sétima. X ao quadrado vezes 2, 2x ao quadrado. 3x vezes x na quinta, 3x na sexta. 3x vezes 2, mais 6x. Isso vai ser igual a, ordenando em potências decrescentes de x, nós teremos x na sétima, mais 3x na sexta, mais 2x ao quadrado, mais 6x. Maneiro, hein? É só isso? Isso mesmo. Então, vamos ver agora a conclusão que nós chegamos. Primeiro, quando somamos polinômios de mesmo grau, o resultado tem grau menor ou igual ao grau dos polinômios. Para entendermos melhor essa primeira conclusão, vamos rever dois exemplos. X ao cubo mais 2x ao quadrado menos 3x mais 1, somado com x ao cubo menos x ao quadrado mais 7x mais 8. Aqui nós estamos somando dois polinômios de grau 3. E o resultado também foi um polinômio de grau 3. Então, faz sentido com o que nós vimos lá na conclusão. Vejamos o outro exemplo. X na quinta menos 4x na quarta mais 3x ao cubo mais 2x mais 1, somado com x na quarta menos 8x ao cubo menos x na quinta. Isso me deu como resultado menos 3x na quarta menos 5x ao cubo mais 2x mais 1. Então aqui eu somei dois polinômios de grau 5 e obtive um polinômio de grau 4. Vejam que o termo em x na quinta do primeiro se cancelou com o termo em x na quinta do segundo. Então por isso que quando nós somamos polinômios de mesmo grau, o resultado vai ter grau menor ou igual ao grau dos polinômios. Continuando as conclusões, nós temos a segunda conclusão, que é, quando somamos dois polinômios de graus diferentes, o resultado tem o grau do maior. Nesse exemplo, nós temos 2x na quarta mais 5x ao quadrado mais 7, somado com 3x ao cubo menos 8x. Nós temos ali um polinômio de grau 4 somado com um polinômio de grau 3. E o resultado foi 2x na quarta mais 3x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 8x mais 7. O resultado foi um polinômio de grau 4, que é o grau do maior polinômio. Então, quando nós somamos polinômios de graus diferentes, o resultado vai manter o grau do maior polinômio. E na multiplicação, como é que fica? Quando multiplicamos dois polinômios, o resultado tem como grau a soma dos graus dos polinômios. Vamos lá aos exemplos, rever os exemplos. Primeiro, quando eu multipliquei x menos 1
por 3x mais 2, eu obtive 3x ao quadrado menos x menos 2. Então, eu multipliquei um polinômio de grau 1 por outro polinômio de grau 1. E o resultado deu grau 2, que é a soma dos graus. 1 mais 1, que é 2. No outro exemplo, x ao quadrado mais 3x vezes x na quinta mais 2. Então, um polinômio de grau 2 vezes um polinômio de grau 5. O resultado foi x na 7 mais 3x na 6 mais 2x ao quadrado mais 6x. O resultado teve grau 7, que é exatamente a soma dos graus. 2 mais 5, que dá 7. Entenderam essa matéria, essa parte? É bem tranquilo, né? É fácil, né? Vamos agora às nossas dicas de estudo. Bom, pessoal, a minha dica de estudo para hoje é a seguinte. Estudem bem essa matéria, a parte de polinômios identicamente nulos, polinômios iguais, saber operar com polinômios, fazer soma, diferença, multiplicação de polinômios, porque isso vai ser muito importante para outras matérias, para outros conteúdos. Ela vai vir junto com outras matérias, então é importante ter bem essa matéria, saber bem ela, ok? Um bom estudo a todos e até a próxima aula. Na aula de hoje, falamos sobre os polinômios. Nós vimos a definição de polinômios. Vimos que polinômio é uma expressão numérica, onde os coeficientes de x são todos números reais e as potências de x são números naturais. Observamos a igualdade de polinômios e polinômios identicamente nulos. Nós vimos as condições para que dois polinômios fossem iguais e a condição para que um polinômio fosse identicamente nulo. E estudamos operações com polinômio. E também aprendemos a calcular soma, diferença e multiplicação de polinômios. Bons estudos! Tudo bem, professor? A minha dica de hoje é a seguinte. Apesar dessa matéria ser uma matéria bem simples, ela deve ser tratada com carinho, deve ser bem cuidada, deve ser dada com bastante atenção. Então, se o senhor puder trazer exercícios de vários tipos, de diversos vestibulares, é bom. Porque, como eu já falei, né, essa matéria vai ser usada com outros assuntos, ela vai ser misturada com outros tópicos da matemática. Então, é bom eles terem bem essa matéria, terem uma base bem boa dessa matéria, ok? Uma boa aula e até a próxima. Nós definimos o grau de um polinômio como sendo o maior expoente da variável x. O maior expoente do x vai ser o grau do meu polinômio. Então, no primeiro polinômio, a de x, que é x na 7 mais 6x na quinta mais x na quarta mais 2. Qual é o maior expoente do x aqui? O maior expoente é 7. Então, o grau de a, que nós denotamos por gr de a, é 7. O grau do polinômio é 7. No outro exemplo, no b de x. B de x é x na quinta mais 4x na quarta. Tudo bem, pessoal? Vamos a mais uma aulinha de matemática. Hoje nós vamos estudar polinômios, definição, operações e identidade. Começamos então vendo polinômios. Em geral, nós representamos um polinômio por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Por exemplo,
P de x igual a n x na n mais a n menos 1 x na n menos 1 mais pontinhos mais a 2x ao quadrado mais a 1x mais a 0, onde esses pontinhos representam as potências decrescentes de x de n menos 1 até o 2. E as variáveis A0, A1, A2 até o AN, onde os números A0, A1, A2 e AN pertencem aos reais e são chamados de coeficientes do polinômio. E n pertence aos naturais, lembrando que n é esse expoente do x aqui. Vamos ver agora alguns exemplos de polinômios. Nós temos aqui P de x igual a 3x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 2x mais 5. Q de x, 7x na quinta mais 8x ao cubo mais 3x ao quadrado mais x mais 1. Um outro exemplo, h de x igual a x na quarta mais x ao quadrado mais 1. Então esses são 3 exemplos de polinômios. Vamos ver agora o grau de um polinômio. Vejamos aqui dois polinômios. O a de x, que é x na 7 mais 6x na quinta mais x na 4 mais 2. E o b de x, que é x na quinta mais 4x na quarta mais 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais x na sexta mais 1. O que é o grau de um polinômio?